Shalom, graça e paz da parte do Senhor. Quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, pastor Fábio. Nós vamos falar um pouco da palavra de Deus sobre arrebatamento de espírito. O que é arrebatamento? Arrebatamento é ser tirado de um lugar e ser transportado para o outro lugar. Então, o que é um arrebatamento de espírito? Arrebatamento de espírito, nós temos a palavra de Deus como direção, e nós podemos ver que isso aconteceu muito com os homens de Deus que buscaram o Senhor, que estavam na presença de Deus. Nós podemos ver aqui, o primeiro, vamos dizer assim, eu vou pegar em Apocalipse, vai falar do apóstolo João, onde ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Por isso ele escreveu o livro de Apocalipse, que é revelação. Então ele teve visão, audição e revelação de coisas presentes, que foi naquele tempo, coisas futuras e coisas impactantes da parte do Senhor. Então, olha aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, diz assim, eu vou ler: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, e dizia: o que vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então note que o apóstolo João, ele teve um arrebatamento do Espírito. Então nós vamos falar como que acontece um arrebatamento do Espírito. O arrebatamento de Espírito acontece, eu vou dizer assim, por duas coisas. Em sonho, Deus ele pode te arrebatar e te mostrar coisas tremendas. Você sai do seu corpo, você sai naquele momento ali, que você tem um arrebatamento do Espírito, e você passa a ter um sonho profético, e naquele momento, Deus ele vai te mostrar coisas tremendas, coisas divinas. Então, a primeira coisa, o arrebatamento do Espírito acontece por sonho. E a segunda coisa que acontece, um arrebatamento do Espírito, é pelo motivo de você estar em consagração a Deus prolongada, em um jejum e oração a Deus prolongada, que vai trazer a fraqueza da carne, a pessoa vai ficar debilitada, e nesse período que você está orando a Deus, nesse período que você está jejuando ao Senhor, o seu corpo está fraco, você se sente debilitado, e é nesse momento que acontece o arrebatamento do Espírito. Deus ele começa a te mostrar coisas tremendas do céu, conforme está escrito aqui, do qual nós lemos, que o apóstolo João estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus, ou seja, ele estava em oração, em consagração a Deus, e passando por um momento muito difícil. Ele estava preso em uma ilha, a alimentação dele era pouca, então houve uma fraqueza no seu corpo, e através dessa fraqueza e através da consagração, Deus ele agora começa a dar o arrebatamento do Espírito. Então ele saiu do corpo dele, conforme ele disse, e se achou no dia do Senhor. Então ele viu uma porta aberta no céu, alguém chamou ele para entrar para dentro, que foi o próprio Senhor, e ali ele começou a ter visão
e foi escrevendo tudo aquilo que ele viu e ouviu. E a palavra de Deus também diz, nós podemos ver, o profeta Ezequiel, em Ezequiel 37, no vale de ossos secos, a Bíblia diz, está aqui, vamos ver o que aconteceu. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, porque estava sequíssimo. Então veio a mão do Senhor sobre Ezequiel. Nesse momento que ele teve a visão do grande vale de ossos secos, Ezequiel era profeta, então ele estava em consagração, e os profetas antigos, eles tinham arrebatamentos de espírito, eles tinham visão, é outra coisa. Então a mão do Senhor veio sobre ele, ele se achou num vale de ossos secos, o próprio Senhor o arrebatou ali, mostrou para ele a visão do vale de ossos secos. Então ele começou a ter a visão de tudo aquilo que está relatado. Ele viu os ossos secos, e Deus perguntou: poderão reviver esses ossos que estão sequíssimos? Ele disse, o profeta disse: Senhor, tu o sabes. Então Deus falou: começa a profetizar. Então o profeta Ezequiel profetizou, mas ele teve essa visão, ele teve esse arrebatamento do Espírito, ele foi transportado para um vale de ossos secos, que simbolizava o povo de Israel, a nação de Israel, que estava mortos para com Deus. Então aconteceu essa visão. Então o arrebatamento de espírito acontece através de sonho, de um sonho, que Deus vai te tirar do seu corpo. Deus ele vai te tirar desse ambiente em que nós estamos acostumados a viver, e agora você vai passar a ter visão espiritual. E a segunda coisa que acontece um arrebatamento de espírito é por meio de uma consagração em jejum e oração a Deus prolongado, aonde nós sentimos a fraqueza no corpo. É por isso que o apóstolo Paulo disse que quando eu estou fraco, então eu estou forte. E quem teve também outro arrebatamento do Espírito, conforme está escrito, foi o próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1, que diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, ou se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Olha, então quem foi arrebatado? De quem o apóstolo Paulo estava falando que foi arrebatado ao terceiro céu? Ele próprio. Então o apóstolo Paulo, nós sabemos, conforme ele disse, que o apostolado dele foi por meio de lutas, de provas, vigílias, fome, jejuns. Então, pela consagração dele contínua ao Senhor, ele teve arrebatamento do Espírito. Ele foi elevado pelo Senhor ao terceiro céu. E ele próprio disse: no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Por quê? Porque o arrebatamento do Espírito acontece no Espírito, mas nós estamos ligados em nosso corpo ainda. Então, a sensação que o apóstolo Paulo teve foi essa. É por isso que ele disse: se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Porque, sendo um homem conhecedor, sendo um homem que tinha experiências com Deus tremendas, então para ele ficou algo semelhante se ele próprio tivesse subido ao terceiro céu no corpo. Então, se você se consagrar a Deus, Deus também
Ele vai te dar arrebatamento de espírito e você vai ver coisas tremendas. E também Deus pode mostrar no sonho. Você vai ter um arrebatamento do espírito e vai ter sonho profético, visão profética e coisas tremendas. E isso está liberado para todos aqueles que servem e buscam ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.